Bom, a questão do teletrabalho, para mim, é a terceirização dos riscos. Os riscos ficam todos com a pessoa que vai trabalhar, e a empresa só recebe o trabalho pronto, despistando todos os aspectos legais, do meu ponto de vista. Quem vai falar muito melhor disso é ela e não eu, né? Quanto à questão das LER, aí vem uma grande diferença entre LER e DORT. LER significa lesão. E as lesões são lesões sobre lesões sobre lesões sobre lesões. Existe uma lesão, essa lesão não tem tempo suficiente para cicatrizar, e vem outra lesão em cima no mesmo grupo tendinoso, muscular. E não dá tempo de cicatrizar essas duas, vem uma terceira em cima. Resultado, se isso for muito repetido durante muito tempo, eu sou psicólogo, eu não sou médico, médico é ele, mas ele concorda plenamente, não tem como não concordar. Isso aqui é algo, é mecânico, é uma coisa que qualquer leigo consegue entender. Você tem muita má vontade para não entender, né? Então, essas lesões acumuladas, imagina se nós machucamos vamos pegar uma analogia do tecido da pele, queimamos e fica uma cicatriz com tecido mais fino. Qualquer coisa que bater ali vai machucar muito mais ali do que qualquer outra parte do corpo que não tenha uma cicatriz. Então, mesmo uma lesão em cima de uma cicatriz, essa repetição se torna crônica. Chega um momento que não tem, o organismo não reage mais, né? Eu conheço pessoas aqui que não acreditavam, que continuam trabalhando com dores, como se a dor fosse uma coisa normal. E essa pessoa fica mal-humorada, a família em casa fala porque ela é muito rançosa, está sempre reclamando, sempre irritada, porque a dor é constante. Nós não nascemos para termos essa dor constante. A nossa tarefa aqui é tentar evitar e ajudar com que a gente seja feliz aqui. Nós viemos para cá para sermos felizes, independentemente das condições, depende das nossas atitudes. Se nós abrirmos mão dessa felicidade, em nome de quê? Nós vamos, então, cronificar essa lesão. E há pessoas que estão lesionadas e continuam lesionando mais em cima, até que chega um momento em que ficam invalidadas. Eu conheço pessoas invalidadas. Tem nome e endereço, se precisar. Pessoas que não têm mais condições de receber lesão nenhuma. Então, o nosso objetivo é evitar que chegue a esse ponto. No início, as lesões são plenamente recuperáveis. É só haver o tempo necessário. Por isso que eu me bato nesses 30 e poucos anos. A coisa mais importante, e ele conseguiu captar muito bem, né, Vanério? A prevenção do alerta em dar o tempo necessário para que a pessoa possa recuperar, para que os glóbulos brancos cheguem no tecido inflamado, recupere, regenere aquele tecido, e não ficou lesão, então. Enquanto é distúrbio até. Depois que virou lesão, muito difícil. Não sei se satisfaz, não se preocupa mais ainda, né? Antes de passar para a doutora Cláudia, eu quero responder para o meu colega aqui, que é do mesmo sindicato que eu, sobre a questão do desvio de função, né? Eu sou diretor jurídico lá do sindicato, o Fernando sabe, né? Eu acho que, o que tem sido feito para o desvio de função, como colocasse, como deve ser, qual a atuação e a ação do sindicato. Nós, lá do sindicato, o Ministério Público do Trabalho tem o poder de fazer ação civil pública, assim como o sindicato também. Então, nós, quando fiscalizamos, acompanhado ou não, ou resultados de reuniões de mediação, que não há êxito, o que nós fizemos? Em vez de pedir para o Ministério Público, nós já pedíamos no passado, né? E hoje a gente entendeu que é importante o sindicato pedir. O sindicato entra com a ação coletiva, né? Nós já entramos agora contra o Carrefour, contra a Renner, contra a Colombo, eu vou dizer quais, né? E outras, a Magazine Luiza, a Manlec, ações coletivas, ação civil pública promovidas pelo sindicato.
Por que pelo sindicato? Porque o sindicato pede indenização para os trabalhadores, recebe aquela indenização por danos morais, materiais, e repassa para os trabalhadores. O Ministério Público vai lá, entra, ganha, mas vai para o FAT, né? Vai para o FAT. Os valores recebidos de multas vai para o FAT. Então, o sindicato, essa é a ação que o sindicato e o jurídico nosso do sindicato tem feito, Fernando. Nós, recentemente, não recentemente, faz tempo já, uns 5 meses, nós temos uma ação contra o Carrefour sobre idas ao banheiro. Não permite que as caixas operadoras, muitas vezes, deixam 1h30, 2 horas para elas irem no banheiro. E fizemos prova junto com o acompanhamento do auditor fiscal. Fizemos prova, fotografamos com 2 celulares, o horário que ela pediu, o horário que ela está lá. Essa é uma. Outra, descarregamento de caminhão, que é desvio de função. Manleque, Magazine Luiza, né? Paquetá, inclusive com acompanhamento de... Pedimos também ao oficial de justiça para acompanhar e presenciar, fizemos prova, ganhamos na Justiça do Trabalho. Né? Agora nós estamos contra uma rede de farmácia que é a única, que eu saiba, que tem no Rio Grande do Sul, e talvez em Santa Catarina, ela é de Santa Catarina, que é a Clamed, que é o preço popular. As gurias que elas ali, elas fazem de tudo. Foram autuadas, fiscalizadas todas as farmácias do Rio Grande do Sul, junto com o Cláudio Pérez e outros fiscais lá, que eu não me lembro o nome. Fizemos prova, inclusive algumas lojas foram embargadas, né, antes de abrir, e tem uma ação coletiva, ação civil pública do sindicato contra essa rede de farmácia, por desvio de função. E assim vai indo, são várias. A rede é uma que já foi feita várias ações coletivas. E está em andamento algumas. E estamos obtendo êxito. Mas para obter êxito, tem que fazer prova. Né? Tem que ter a fé pública lá do Ministério do Trabalho, que presenciou, documentou, né? E a mesma coisa de oficial de justiça. Até a Brigada Militar nós chamamos para presenciar lá que a empresa está fazendo aquilo. Né? Então, esse é o trabalho que o sindicato tem que fazer. E tem que ter o apoio da diretoria. Igual, se não tem apoio da diretoria, né, cabe ao diretor que está lá responsável pela área fazer o seu trabalho. Né? Não pode perder as esperanças e abandonar tudo. Passar agora para a doutora Cláudia. Aqui. Vou começar pelo teletrabalho, então, né? Na verdade, a lei é de 2011 e ela inseriu um parágrafo único no artigo 6º da CLT. Eu achei ele aqui no meu celular para dizer os termos exatos, tá? A redação da lei. Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. O parágrafo único que foi acrescentado, os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Por que isso aqui surgiu na CLT? Principalmente pelo trabalho informatizado de tecnologia de informação. Aqueles técnicos de TI que trabalham para uma empresa só, mediante subordinação, eles cumprem ordens daquela empresa, eles recebem salário, eles trabalham todos os dias, mas eles trabalham em casa, fazendo programação, normalmente é programação, a atividade desses técnicos de informática. E eles nunca tiveram vínculo de emprego reconhecido. Por quê? Porque eles não trabalhavam lá na empresa, não ia o chefe lá na mesa dele dar as ordens. E isso gerou muita demanda judicial, o número de ações é muito grande. Era muito grande, né? Continua sendo porque o fato de estar na lei não significa que a lei é cumprida. Mas então isso acabou gerando profissionais de TI e outras áreas também. Acabou gerando essa interpretação da jurisprudência dos tribunais, eles interpretaram dessa forma, que mesmo ele trabalhando em casa, não indo todo dia na empresa, ele está prestando serviço só para aquela empresa, recebe ordens e ganha salário. Então aquilo ali é um vínculo de emprego, ele tem que ter a carteira dele assinada. A jurisprudência acabou se transformando em lei, por meio de um projeto próprio, e hoje é incontroversa essa questão. Sou absolutamente tranquila quanto a isso.
o trabalho em casa, ele é um trabalho que tira o empregado da mesmice, que é o que a gente estava falando antes. Ele autoriza o convívio social um pouco melhor, mas ele também pode trazer efeitos nefastos. Por exemplo, não ter um horário de trabalho. Se eu não tenho um horário de trabalho, significa que eu devo trabalhar por produtividade, e muitas vezes essa produtividade é inalcançável num trabalho de 8 horas. Eu tenho que trabalhar 15 horas para alcançar a produtividade que me é exigida. Então, esse empregado, ele pode ter também a sua saúde comprometida em razão disso. Ele, se trabalhar em casa com uso de computador, ele vai ter os mesmos problemas ocupacionais se ele estivesse na empresa. Pode ter LER também. E aí, essa LER vai ser de responsabilidade do empregador, embora ele não esteja lá no escritório dentro da empresa. Então, eu sou favorável ao teletrabalho, acredito que ele pode melhorar a qualidade de vida do empregado, mas, ao mesmo tempo, todos os efeitos do contrato atingem esse funcionário. A jornada de trabalho, se ele trabalhar mais de 8 horas, ele tem que receber horas extras. Ao mesmo tempo, se ele ficar doente por conta do trabalho no computador na sua casa, a empresa também tem que responder por essas ações. Com relação... Acho que está respondida a sua pergunta? Com relação à tutela antecipada, né, que era outro questionamento, na verdade, o que a gente tem recebido em termos de ações acidentárias e de doença ocupacional? O empregado, normalmente, ele quer uma indenização por dano moral, por uma pensão, porque ele teve a sua capacidade de trabalho reduzida. E ele também postula o quê? Coisas como manutenção de um plano de saúde, ele postula reintegração no emprego, porque ele foi demitido quando ele não podia ser demitido, porque ele estava doente. Ele faz algumas postulações que são possíveis se deferir antecipação de tutela. Por exemplo, manutenção do plano de saúde. Se o empregado está doente e foi demitido e perdeu o seu plano de saúde, como é que ele vai custear um tratamento de saúde? Então, tendo uns indícios de verossimilhança daquilo que ele alega, né, que é um requisito legal do 273 do Código de Processo Civil, e o receio de dano irreparável, que é esperar uma sentença judicial ou uma decisão do tribunal, que pode levar 2 anos, 3 anos, um pouco mais, é plenamente possível o deferimento dessa antecipação, para manter o plano de saúde, para reintegrar esse trabalhador no emprego. Isso muitas vezes é acolhido justamente pelo tempo de demora do processo. Mas a gente tem que ter um mínimo de indícios de que aquele trabalhador está doente e que aquela doença provavelmente foi causada pelo trabalho, ainda que não seja uma decisão que a gente chama de exauriente, ou seja, que ela está decidindo mesmo a ação, porque eu vou ter que fazer toda uma prova ainda em relação a isso. Vou ter que fazer uma perícia médica, vou ter que fazer uma prova testemunhal para constatar que aquela doença é do trabalho. Mas, existindo indícios de que isso acontece, eu posso deferir, e é a melhor medida a se fazer, porque o trabalhador precisa do plano de saúde, ele precisa do seu emprego quando ele está mais debilitado, né? Acredito que também tenha respondido. Companheiro? Isso. Eu gostaria só de fazer uma complementação, inclusive com essa questão do desvio de função. Lá na empresa, nós trabalhamos com TI, né? Então, é muito tranquilo para nós a questão do teletrabalho, né? Então, às vezes, o colaborador ele não vem até a empresa por N razões, né? E aí ele executa o trabalho tranquilamente, não tem problema nenhum, todos os vínculos, tudo mais, é super tranquilo. Então, eu não vejo problema nesse sentido. Agora, uma questão que eu acho muito interessante, e ela contribui muito para a questão da ergonomia. Toda pessoa que entra lá na empresa, tá, desde que não haja alguma questão profissional, como é engenheiro, é alguém que tem uma atribuição muito forte de cargo, né, de formação, ela passa por todos os setores da empresa, assim como o programa Menor Aprendiz que nós temos. Então, ela entra na empresa e ela passa 1 mês naquele setor, aprende todas aquelas atribuições, vai para outro setor e assim por diante. O que isso faz dentro da nossa empresa? Com que nós tenhamos pessoas, não vou dizer preparadas, porque ela passou 1 mês apenas, ela teve uma ideia daquilo ali. Quando ela vai para o próximo setor, ela sabe o que o sapato aperta. Então, ela vai ter um trabalho muito melhor, vai entregar um trabalho muito melhor para aquele outro grupo de trabalho.
porque ela sabe quais são os problemas. Então, às vezes, quando tu não tem as pessoas, ou não tem o conhecimento entre setores, isso dificulta muito, né? Até mesmo no momento onde a gente tem uma baixa na empresa. Acontece, né? A pessoa de uma área específica, financeiro, é uma área, um tendão de Aquiles, é uma pessoa só, que são empresas pequenas, diferente de uma empresa muito grande. Então, quando tem pessoas que passaram por aquela atribuição, elas não vão saber ao pé da letra todo o trabalho, mas elas têm uma base. Nós temos todos os procedimentos da empresa, não faz parte da função dela. A função dela seria a logística. Mas, em determinado momento, aquela pessoa do financeiro foi demitida, ela vai se ausentar da função de logística e vai migrar para a função financeira. Então, ela tem este conhecimento. Claro, cada um, num determinado momento, na fase de aprendizado dela, quase como se fosse um programa de trainee dentro que existe da faculdade, né? Então, a pessoa, quando sai, vai para as empresas e faz o programa de trainee. Então, nós criamos isso lá dentro, é super salutar, todo mundo se auxilia. Hoje, pela manhã, nós estávamos falando sobre ambiente de trabalho adequado, clima de equipe e tudo mais. Eu trabalho com gestão de processos e gestão de pessoas lá na empresa. E isso faz uma consciência de equipe muito forte. Então, todo mundo se auxilia, cada um dentro das suas funções, mas todo mundo sabe o problema do outro. Então, se eu sei o problema que ele tem por eu não fazer, talvez, de maneira adequada a minha tarefa, ele acaba sendo sanado, porque eu posso auxiliar ele e entregar um trabalho de uma maneira muito melhor para a próxima atividade. Só uma contribuição. Obrigado pelo companheiro lá. O nome, entidade... Maia, Sindicatos Aeroviários de Porto Alegre. Eu atuo na área da saúde. Eu vi que tem bastante servidores públicos nesse seminário, né, dessa parte da manhã que eu tenho acompanhado. A questão essa do desvio de função, né, que o colega colocou aqui, tem que ter muito cuidado, né, porque isso é uma pegadinha. Fazer a integração numa empresa, de um funcionário conhecer vários setores é uma coisa. Agora, fazer um programa do qual, se faltar um funcionário aqui, ele atender, é desvio de função ou acúmulo de função. Eu acho que a empresa tem que se preocupar nisso aí, no sentido da prevenção à saúde do trabalhador. Nisso que ela tem que visar. Aplicar na prevenção. Em relação a empresas que têm muito casos de acidente de trabalho ou doenças ocupacionais, tem que ser cobrado que as empresas invistam em prevenção. E tem que ser cobrado financeiramente. Porque se o empregador entra no mercado de trabalho, é para visar lucro. Ele tem responsabilidade objetiva. Ele entra no mercado assumindo riscos. Então, o trabalhador não tem que pagar com a saúde dele. Então, tem que ser cobrado, da parte dos empresários, sim, indenizações. No momento que mexer no bolso do empresário, ele vai começar a investir em segurança, preservando a saúde do trabalhador. Porque ele entra no mercado para visar lucro. E muitas empresas ganham em cima da saúde do trabalhador. E quando o sindicato entra com uma ação ou em ações coletivas pedindo o direito devido ao trabalhador, eles dizem que às vezes o sindicato está ganhando em cima da saúde do trabalhador. Muito pelo contrário. O empresário ele ganha em cima da saúde do trabalhador sem prevenir, né, sem aplicar as normas, as NRs, enfim. Então, só como um desabafo, que a vida real, infelizmente, é isso, e o sindicato tem que atuar mesmo junto com o Ministério do Trabalho. E todos que estão aqui presentes, eu faço um apelo de a gente tentar, junto ao Ministério do Trabalho, cobrar do Executivo o que está acontecendo na SRTE. Está acontecendo um sucateamento dentro da SRTE. A gente tem, dentro do Fórum Sindical, que eu acompanho há 5 anos, fiquei 1 ano e meio ausente, estou retornando agora, tem algumas áreas na Secretaria Regional do Trabalho que estão sendo sucateadas. Nós temos um problema muito sério de assédio moral na empresa que eu trabalho, na área da aviação, que eu fiquei sabendo que tinha um setor específico que trabalhava na área de assédio que foi fechado, se eu não me engano. Né? Não tem aquela estrutura como tinha antes. Né? Então, estou muito preocupado com isso. E acho que todos nós aqui temos que nos unirmos nesse sentido, porque dessa maneira que tiver, dar instrumentos, dar estrutura para que os auditores fiscais possam trabalhar, abrirem concursos para vir novos auditores, porque tem muitos trabalhadores, né, auditores fiscais, trabalhadores que nem nós também, que têm limitações, muitos estão indo embora, gente, né, e não estão sendo repostos. Né? Então, nós temos que fazer um movimento grande a nível nacional para tentar reverter esse retrocesso que está acontecendo no Ministério do Trabalho e na fiscalização. Obrigado. Vão responder agora esses dois, depois... No encerramento agora da fala da doutora Cláudia, vocês se inscrevam e depois vão encerrar. Eu só não quero perder a oportunidade
de parabenizar a iniciativa do colega que falou sobre o trainee dos colegas que ingressam na empresa e vão passando pelos setores variados e vão aprendendo todo o funcionamento da máquina. Isso é essencial e é um exemplo ótimo que tem que ser aplicado sempre que possível, porque a gente não pode mais achar que aquele modelo taylorista e fordista de produção é o melhor. Inclusive, a gente tinha esse sistema nas varas do trabalho. Cada servidor era responsável por pegar. Um fazia o despacho do protocolo, outro recebia o protocolo, outro fazia prazo vencido, outro era secretário de audiência, fazia os prazos de audiência. E a gente vê com o processo eletrônico que isso não é a melhor maneira de trabalhar, nem para o servidor, nem para o judiciário. Ela é uma falha de gestão. E quando cada funcionário pega aquele processo e atua do início ao fim naquele processo, ele está rendendo muito mais, porque ele já vai conhecer o processo, ele vai saber adotar as medidas para agilizar o processo, para deixar o processo mais redondinho, e ele vai conhecer o todo. E nas empresas, obviamente, que isso também se aplica. Quando o funcionário conhece o todo, aquilo é um aspecto motivacional para o funcionário, é um aspecto motivacional para a empresa, que vai ganhar mais em cima disso também. E, em termos de saúde do trabalhador, não tem coisa melhor, porque ele vai perder a mesmice, ele vai perder a estática. A vida da gente não é estática, ela é dinâmica. Então, a gente tem que trabalhar de forma dinâmica também, não de forma estática. Então, eu achei ótima a iniciativa, parabenizo mesmo, acho importante divulgar. Com relação, claro que isso também não é o mesmo do que o desvio de função, que é feito dessa forma precária, e porque não tem funcionário hoje, faltou, vai ter que ir lá suprir fazendo outra tarefa que o funcionário não conhece, porque aí não é sair da mesmice. Aí é aquela saída da rotina que prejudica, porque se ele for destinado para fazer um trabalho que ele não é treinado para fazer, ele pode causar um acidente, por exemplo. E, normalmente, os acidentes, não as doenças ocupacionais que elas demoram mais para surgir, mas acidente típico de trabalho, uma queda de um trabalhador de algum lugar, é porque ele foi suprir a ausência de um colega e naquela máquina, por exemplo, ele não estava treinado para trabalhar. Então, isso também a gente tem que ter muito cuidado. Essas iniciativas de fiscalização, elas estão necessárias e tem que partir também do próprio trabalhador, de buscar essas alternativas e de tentar, com o seu sindicato, fazer essa fiscalização. Então, também não é a mesma coisa. A iniciativa de trazer o aparato geral para o funcionário que está lá na empresa é ótima. Agora, desviar aquele funcionário de uma atividade que ele está acostumado para fazer, uma que ele não tem preparo e não tem treinamento, pode gerar danos catastróficos. Isso também concordo com vocês. Tá bom? Obrigada. Eu queria complementar. O que as empresas utilizam hoje, as siglas? Colaborador associado. O que é o colaborador? Quem é que responde aqui? O que significa colaborador? Participar voluntariamente, né? Então, se ele é empregado, ele não vai lá, eu vou fazer tudo dentro da empresa. Os supermercados desviavam os empacotador para ir para o açougue, né? Desvio de função. Lá eles perdiam os dedos, a mão, o braço, né? Isso é desvio de função. Associado. Ele não tem ações na empresa para ser associado. Então, nós, pelo menos eu, como sindicalista, sou contra esse termo que os empresários... Eles podem usar, eles usam, mas colaborador, para mim, é uma pessoa que não tem horário, ele vai lá e colabora, faz o que quer, e a hora que ele quer. Aí ele é colaborador, não está sendo remunerado para isso. É de livre e espontânea vontade. Então, esse termo é equivocado, utilizado pelos empresários. Mas eles querem usar, né? Por exemplo, desvio de função, nós temos ganhado várias ações. Por exemplo, nós tratamos um caso aí no Ministério, junto com o Ministério Público e o Ministério do Trabalho, fiscalizamos, reuniões tripartite, uma série de coisas, entramos com ação civil pública, apesar de depois de muita fiscalização, escravidão no comércio. Qual era a escravidão? Usava os promotores como se fossem empregados dos supermercados. Ele era promotor da Nestlé, por exemplo, da Massa Isabela. Aí eles carregavam caixa de refrigerante, de leite, faziam tudo dentro da empresa.
Aí, além de tirar emprego de outras pessoas, eles eram promotores da empresa e faziam outras coisas. Então, para mim, isso é escravidão, foi tratado como escravidão, desvio de função, né? Então, não que o teu raciocínio, né, mas tem que ter, como diz o colega, tem que ter muito cuidado, né, como tem que ser feitas as coisas, né? Porque há muita exploração, né? Sim, há muita exploração e usam o trabalhador. E eu sei o que é isso, eu passei muito... Olha, vocês nem imaginam que quer entrar dentro do sindicato sem saber nada, sem experiência nenhuma. Como secretário-geral, foi a minha primeira atuação do sindicato, e lá tu deparar com menores, adolescentes que estavam no pacote, sem os dedos, sem as mãos, sem os braços, e ter que fazer um trabalho árduo, né? E a gente conseguiu mudar essa realidade, de começar lá nas fábricas, de mudar as máquinas. Esse foi um trabalho muito bem feito que a gente fez junto com os órgãos, inclusive direitos humanos, Câmara de Vereadores. Eu procurei tudo que foi possível para poder evitar esses problemas. Graças a Deus, conseguimos, né? Hoje não existe padaria, uma série de coisas. Desvio de função, pessoas morrendo por desvio de função. Pessoas que saíram daqui de Porto Alegre para trabalhar no supermercado lá em Capão da Canoa, caía a caixa de cerveja na cabeça, ficou para... Isso é no jornal, essas coisas. Ficou paraplégico até morrer, vegetando em cima de uma cama. Isso é desvio de função. Isso é matar o trabalhador. Isso é explorar o trabalhador. Então, nós temos que tratar o trabalhador como... Ele é empregado, ele é funcionário da empresa, não um colaborador, não um associado da empresa. E muitas participações de lucros e resultados, eu que faço lá no sindicato, eu não assino enquanto tiver algumas coisas atreladas a isso. Eu olho item por item, eu sou chato pra caramba, o pessoal chama de chato, mas enquanto tiver exploração ali, uso participação, porque a empresa tem benefício em cima disso, né? Uso participação de lucro e resultados só para dizer que tem. A Cassol é uma que coloca promotores para fazer vendas lá e tirando lugar de quem é realmente funcionário da empresa. E assim vai indo. O sindicato tem uma série de ações coletivas sobre essas questões de desvio de função. A próxima audiência da Farmácia Popular vai ser agora dia 14, a segunda audiência. A primeira coisa que eles fizeram foi questionar a minha representatividade no processo, porque eu assinei a credencial, procuração para o advogado, mover ação coletiva, e lá a farmácia questionou a representatividade. Quem tinha que assinar era o presidente, não o diretor jurídico do sindicato. Aí eu tive que conseguir uma procuração do presidente para mostrar lá. Absurdo isso, né? Então, essa é uma formalidade. O companheiro aqui, né, que pediu... o Nilson depois... Eu só queria fazer... eu queria só fazer bem rapidamente para a gente começar a entender o que é esse negócio de colaborador. Primeiro, eu vou dizer, entre nós vamos pegar leve, como se diz. Entre nós vamos pegar leve. Mas essa a gente precisa fazer, e isso teve uma representação. Isso surgiu nos anos 90, do século passado, onde surgiu uma onda de que todos éramos iguais e que a responsabilidade era de todos. Aí eu assisti uma vez uma apresentação numa grande empresa, pararam todos os trabalhadores, se juntaram, assim, e aí alguém, um preposto da empresa, um diretor, um autodiretor, foi lá dizer o que era o tal do colaborador. E aí ele fez um gesto, e todo mundo aplaudiu, mas a gente tem que começar a entender qual era o gesto. A partir de hoje, senhores, nessa empresa, todos são iguais, todos serão tratados da mesma forma, desde a alta gerência até quem varre o chão. Todos são colaboradores, todos iguais. Companheira lá. Colegas que são, não precisa, são serviços gerais e foram para cargos administrativos. Desculpe, está sendo filmado. Desculpa. Então, assim, foram desviados, eu dou o exemplo dos serviços gerais, sim, foram para cargos administrativos. E aí o sindicato, o jurídico, entrou com uma ação de insalubre. Os que hoje estão em desvio de função não entrou no contra-cheque. Então, quer dizer, se mais lá para frente esse funcionário não ganhar uma FG, uma FC, que seja, ele vai ter uma perda. E, mesmo assim,
eles abrem mão desse valor, que eles recebem 40% do mínimo, né? E eles abrem mão desse valor para estar lá. Aí às vezes eu me pergunto, o sindicato, o que o sindicato faz? O que o sindicato deveria fazer? Né? O sindicato atua sobre isso? Esse é um questionamento meu. Ele atua sobre o funcionário ser desviado e não está recebendo nada? Ele só está deixando de exercer aquele trabalho lá. Eu dou o exemplo dos serviços gerais, mas tem outros. Ele está trabalhando igual, porque ele está exercendo uma função e, às vezes, até está sendo exigido mais, né? Mas está tendo uma perda futuramente, porque esses 40% ele vai perder no cálculo da aposentadoria. É só um comentário. Sim. Mais alguma pergunta, pessoal? A doutora vai responder. Só para esclarecer com relação à insalubridade, tá? Estando em desvio, a insalubridade ela é devida para quem? Ela é devida para quem está tendo aquele risco de exposição a um agente insalubre, que é um agente que causa dano à sua saúde. Quem trabalha como auxiliar de serviços gerais, muito provavelmente está sujeito a riscos biológicos, tá? Que são aquele risco do lixo e tudo mais, que a gente acaba tendo que mexer. Se o servidor está desviado daquela função e está fazendo outra atividade, ele não está mais exposto ao risco. E aí a lei é muito clara no sentido de que a insalubridade ela só é devida quando há exposição efetiva. Então, aí é caso do funcionário, não sei se o funcionário está em desvio de função por livre iniciativa ou se não, porque aí ele está abrindo mão realmente da insalubridade, porque ele não tem como receber esse adicional se ele não está exposto. Aí seria uma outra questão de discutir, né, se ele realmente, voluntariamente, para ele é melhor estar nessa posição e perder esse salário, essa parte do salário, ou não. Mas, por lei, é só quando ele está exposto efetivamente à substância essa insalubre que ele vai ter direito ao adicional. Então, ele acaba perdendo daí nesse percentual. Outra coisa para as empresas privadas também, assim, o desvio de função, onde é que está aí o médico coordenador aí? A mudança de função, né? Ele fez o exame admissional para uma função. Aí ele vai fazer várias funções, como diz a doutora, vai ocorrer as doenças e os acidentes de trabalho. Então, tem que ter muito cuidado como nós vamos tratar essa questão do desvio de função. E aí tem que ter uma integração muito grande com os sindicatos, né? Para saber fazer a defesa dos trabalhadores nessa questão, né? Ver, fiscalizar, buscar provas, documentar, filmar, fotografar. Aí, não havendo êxito, aí sim entra-se com ação prontinha, assim, vai tudo prontinho. Os advogados adoram quando eu dou para eles, já vai tudo prontinho, laudo técnico, fiscalização, né? Isso que tem que ser a ação do sindicato. Mais alguma pergunta? Todo mundo está satisfeito? É? Então. Passar para o Danilo aqui, depois cada um vai fazer suas considerações finais. E parabéns para vocês aí, aproveitaram bem o momento aqui dessa mesa espetacular. E isso prova que nós temos muita coisa que fazer aí. Gente, só pontuar algumas coisinhas, né? Sobre o desvio de função, né? Um dos grandes problemas é o improviso, né? Improviso é causa de acidentes, né? Então, quando a gente analisa acidentes, colocamos causas, né? Aí está lá, improviso, né? Quer dizer, a atividade, às vezes, o trabalhador ia fazer uma coisa, fez outra, porque ele tentou se sair, né? Justamente porque não teve um treinamento, não sabia como fazer a tarefa, né? Então, ele improvisou, né? Fez seguiu o caminho mais curto, mais natural, né? Então, esse é um dos problemas. A pessoa não sabe, inventa e não se dá bem, né? Acaba se acidentando. Sobre o teletrabalho, uma observação que eu queria fazer é a seguinte, é que uma vantagem e uma desvantagem, né? Uma das desvantagens seria onde eu entendo que ele não poderia ser aplicado, não seria interessante que houvesse esse teletrabalho, seria com atividades com grau de risco mais elevado, né? Porque a informática, a programação,
o risco ele existe, né, mas ele é menor. E já em atividades onde houvesse substâncias químicas, por exemplo, a questão até mesmo de uma costureira que fizesse na casinha dela lá, quer dizer, será que ela está, essas pessoas que estão fazendo esse trabalho, elas não estão agindo com improviso, né? Porque o improviso é causa de acidente, uma das principais, né? Então, se o teletrabalho ele der ensejo a que a atividade que a pessoa esteja executando seja uma atividade improvisada, não deve ser realizado, porque aí é simplesmente uma precarização, né? Não está se tratando de uma modernidade, está se tratando de uma coisa antiga com um nome novo, né? E assim, agora, uma vantagem do teletrabalho, que a gente tem que ponderar também, é que com o desenvolvimento das grandes cidades, fica cada vez mais difícil você se deslocar, né? Então, se tu consegue ter um ambiente saudável na tua residência para executar determinada atividade sem riscos, a vantagem é que tu não vai ter o risco do trânsito, que esse é um risco que, embora a empresa, se acontecer um acidente de trânsito, a empresa tem que assumir, né? Ela assume todos os riscos, né? Todos os riscos da atividade, né? Mas, falando em termos de saúde, a pessoa nunca vai recuperar um acidente de trânsito, ela pode se machucar, né? Então, o trânsito hoje é um local onde há um controle menor de todos nós, né? É uma coisa meio caótica, né? E que está sujeito até a acidentes também. Então, o trabalho que eu percorresse menos distâncias, em horários que não fossem de pico, teria essa vantagem de eu me expor menos a esse acidente aí, né? E para concluir o seguinte, que nós temos que ter cuidado em relação aos meios de comunicação, né? Que eles comecem a criar essas horas extras que não são pagas, né? Significa, né? Tá lá 8 horas da noite, 9, o gerente está em casa, né? Aí ele recebe uma mensagem por algum mecanismo como SMS, como WhatsApp, etc. E o chefe, olha, tu tem que vir agora, por exemplo, para fechar a loja, para trancar ou para fazer tal coisa. Peraí, mas o horário já acabou. Então, muitas vezes, esses meios de informática, né, o e-mail e tal, eles mantêm o trabalhador fazendo horas extras, ou então, no que se chama de sobreaviso, né, ele fica ali sempre alerta, né, ele não relaxa, ele não se desliga. Então, isso aí nós temos que aprender a combater também os malefícios que a modernidade traz, né? A aproveitar os benefícios e aprender a não ser enganado por isso, né? Porque o conhecimento técnico, às vezes, ele até ilude a gente. A gente precisa também de um conhecimento assim, a experiência, a emoção, dividir momentos, né? Dividir as experiências. Eu estou achando que eu estou saindo daqui melhor do que eu entrei, né? Eu acredito que foi bem para mim foi ótimo. Muito obrigado pelo convite, tá bom? Então, é isso. Obrigado, Danilo. Antes de passar a palavra aqui, vou só dar um aviso aqui, ó. O evento está sendo gravado e filmado, viu, pessoal? Vai estar disponibilizado no YouTube em 5 dias e será divulgado o link no site da Federação da Alimentação e do CREF, né? Lembrar também que amanhã, às 8h30, né, vai ter um painel até o meio-dia, amanhã a partir das 8h, Visão Sindical da Saúde dos Trabalhadores das LER. Qual a ação exercida pelos sindicatos e centrais sindicais da prevenção das LER e do socorro aos lesionados? É importante e fundamental a presença de vocês amanhã aqui, que vai ser até às 12 horas, né, amanhã. E também dizer para vocês que no dia 7 agora, vai ter uma reunião do movimento sindical, da federação, sindicatos, todas as centrais, sobre o custeio das entidades sindicais, né, que está havendo ações de acabar com as contribuições do sindicato confederativa e assistencial. Então, dia 7, às 14 horas, na Assembleia Legislativa, vai estar o movimento sindical, junto com o Ministério Público, né, para rever essa questão do custeio das entidades sindicais. O sindicato, para ter um trabalho efetivo, para poder representar bem a categoria, ele tem que ter
tem que ter a contribuição da categoria. Não basta ter aquela contribuição do imposto sindical e também a contribuição só de sócios, né? E a gente tem entidades grandes aí, vou dar um exemplo, nosso sindicato tem 200 e poucos funcionários, né? Como é que nós vamos manter uma entidade de 200 e poucos funcionários sem ter dinheiro? Então, essa é uma discussão muito importante, né? Até para nós continuar dando continuidade ao trabalho que está sendo feito para a categoria e para a sociedade em geral, né? Passar aqui agora para os companheiros Cardoso. Bem, uma das maiores doenças que eu tenho encontrado, eu sou mais um clínico do que psicólogo, muito menos do trabalho, faço mais saúde do trabalhador, também faço, mas a clínica é o meu chão. E encontro 6, 8 pessoas por dia apresentando o mesmo tipo de patologia, medo. Achando que é um zero à esquerda, que não existe, que todo mundo tem razão, que essa pessoa não vale nada. A autoestima da maioria das pessoas está lá embaixo. Isso é algo que é uma falácia. Cada um de nós não é nem mais nem menos do que qualquer outro e temos o nosso espaço, a nossa maneira, a nossa área para agir. Eu, premeditadamente, não coloquei o último PowerPoint da minha apresentação, que dizia o seguinte: é muito melhor acender um pau de fósforo que apostar na escuridão, que maldizer a escuridão. Se nós ficamos dizendo que está tudo mal, que a crise está feia, está mesmo. Sempre esteve, gente. Foi pior. Só que antes não existia toda a comunicação que nós temos. Nós temos uma comunicação enorme que, infelizmente, está sendo usada para olha meu cachorrinho, olha com quem é que estou almoçando. Se nós usarmos isso para colocar, olha os riscos que nós estamos correndo, vamos nos mobilizarmos juntos e fazer alguma coisa pela nossa vida. Então, eu não sugiro acender um pau de fósforo para não maldizer a escuridão. Vamos acender uma lâmpada de 500 watts cada um e nós teremos um país novo. Obrigado pela presença de vocês. Para encerrar, gostaria de agradecer, então, o convite novamente. Fico muito feliz em estar aqui. Coloco o tribunal sempre à disposição para tudo que for necessário. E o conselho, assim, para todo mundo é sair da mesmice, né? Como a gente estava falando antes. Temos que sair da mesmice, da forma que for. Evitar a ler do celular e perder o medo, né? Como o senhor falou. É isso, muito obrigada. Chamar o companheiro Mário aqui. Mário, que é um dos responsáveis, o principal responsável também por esse evento, né? Junto com os demais companheiros, para fazer o encerramento. Da minha parte, eu quero dizer aqui para o Mário, para os companheiros que organizaram, estou muito feliz de novo por estar aqui com vocês e muito grato também, Mário, por dar essa oportunidade de estar aqui podendo trazer alguma contribuição junto com os companheiros aqui. E conta comigo para várias reuniões que tiver, né, Cardoso? Nós temos que sentar e fazer um grupo de trabalho e partir para a ação conjunta. Né? Tem muitas ações individuais, né? E utilizar isso, fazer essa nova convenção coletiva aí, fazer em outras categorias, a nível nacional. E parabenizar vocês que estão aqui. Olha, agradeço muito pela ajuda e participação de vocês. Parabéns a vocês, são heróis também. Todos são heróis. E parabéns ao Mário, que está também. Mário, que é o coordenador. Bem, pessoal, em nome do Valdir aqui, que coordenou essa mesa, que tem sido, embora às vezes ausente pelas suas atribuições que tem dentro do sindicato, não tem nos abrilhantado com a sua presença para nós fazer esse debate e tentar levar para frente aquilo que a gente se propõe, que é buscar alternativas e levar para os trabalhadores essa questão para ver como a gente encaminha e como a gente consegue dar para o trabalhador uma tranquilidade maior nos seus ambientes de trabalho. Agradecer, então, ao Valdir, que abrilhantou com a sua coordenação,
Agradecer ao auditor fiscal Danilo, estamos nos conhecendo pela primeira vez. O Cardoso é um companheiro, parceiro nosso aí no GT da LER, que nos reunimos mensalmente lá na sede da federação. Agradecer a presença da doutora Cláudia e dizer que esses órgãos, como o TRT e outros órgãos do Ministério do Trabalho, são de suma importância para que nós consigamos atingir o nosso objetivo. Pelo menos a gente fazer esse debate, saber o que estão pensando a respeito de fiscalização, a respeito até de algum julgamento. Nós temos essa parceria com o Dr. São Vicente, no Trabalho Seguro. Estamos realizando algumas reuniões para ver se a gente consegue fazer, nesse ano de 2016, uma atividade, um encontro estadual de cipeiros, que a meta do Trabalho Seguro esse ano parece que é a questão das CIPAs, e que a gente sabe que a CIPA, quando alguns de nós começaram como eu lá em 92, era o ponto de partida para a organização para o local de trabalho. Infelizmente, a conjuntura vai nos colocando numa situação que hoje a CIPA se tornou um mero cabide de emprego, na grande maioria das empresas. Então, a gente quer tentar ver se conscientiza a classe trabalhadora e principalmente o empresariado de que a CIPA é um instrumento importante, é uma ferramenta para que a gente consiga atingir um ambiente de trabalho mais saudável para os trabalhadores. Convidar todos vocês, primeiro agradecer pela presença de vocês até esse presente momento. A gente hoje não tem um público como nós tivemos o ano passado, a gente sabe que tem muitas atividades. Uma das batalhas que está se travando é na Assembleia Legislativa com relação à questão do índice do piso regional, que há um movimento muito grande com relação para que o piso seja extinto, e nós entendemos que o piso é uma ferramenta e um instrumento que faz gerar a economia desse Estado. Então, vários companheiros estão para lá, por isso não estão presentes. Convidá-los para amanhã de manhã, o Valdir fez a menção de 8h30, a gente colocou 8h30 para realmente começar 9 horas, com o público que tiver, e a gente pretende fazer um debate aqui com o movimento sindical para saber o que o movimento sindical está atuando, quais as ações estão fazendo, quais são os pensamentos das centrais sindicais com relação às políticas de saúde do trabalhador. Nós temos uma política estadual de saúde do trabalhador no Estado, temos uma política nacional de saúde do trabalhador, e que a gente é muito bonita no papel e que a gente não consegue fazer avançar, às vezes até por uma falha nossa. A gente tem que fazer essa autocrítica, porque a gente parou um pouco no tempo, não se faz muito movimento. São pessoas como nós, aqui do Grupo da LER, do Fórum Sindical de Saúde do Trabalhador, que a gente tenta fazer esse debate e buscar alternativas, e a gente não tem conseguido. Então, é uma oportunidade para a gente fazer o debate e para o pessoal da plateia, aí da plenária, questionar os sindicatos, como a companheira estava questionando, qual é o papel do sindicato, o que faz, o que deixa de fazer. Então, muito obrigado, um bom retorno para todos, esperamos contar com vocês amanhã às 9 horas. Tem um cafezinho, quem quiser tomar um cafezinho, está ali à disposição do pessoal. Muito obrigado.